Professor, para mim está dando 100 correto. Eu tentei agora, deu 100 errada, mas agora eu botei com a 1, 2, 3, 4 e só tá pegando, acho que lá no professor ele aceitar. Pessoal, mudou o IP e a senha. A senha é a 383150, tá? Hoje mudou um pouquinho. Sim, mas mesmo com essa senha, não tá, ele tá dizendo que a senha tá errada. O login tá o mesmo, aquele o 722-373-5520, isso aí não mudou ou continua o mesmo?
Para mim não tá dando, não. Tá sem correto igual. Olha, para mim tá dando a mesma coisa, sem correto. Pessoal, tentem com o login novo, 80. Deixa eu ver, já digo para vocês aqui. Eu botei aqui, ó. O login é 81, 84, 54, 24, 374. E a senha é 38, 31, 50. Boa noite, pessoal. O que vocês fizeram que conseguiram entrar e os outros não estão conseguindo? Eu entrei ali com o login que o senhor deu agora, o início 81 e a senha 3850. Pois é, eu vou tentar. Mudou. Login. E... Entra com aquela numeração ali, ó. O login é 818454242374, senha 383150. Aí vai dar.
Ah, eu não sabia que mudar o computador ia dar mas tanto problema. Eu só troquei o computador, eu não estou com o meu computador. Meu computador não está funcionando, aí eu troquei o computador, não imaginei que ia dar tanta zebra. Pessoal, vocês conseguem me ouvir, não? Sim, professor, eu escuto. Ah, graças a Deus. Bah, eu mudei o computador, é isso que está dando o problema todo. E aí, como muda o computador, muda o login e muda a senha. É isso que está pegando. E o pessoal está tentando o mesmo, um login com outra senha, outro login com a mesma senha. Então, eu botei ali por último o login e a senha, mas o pessoal está me botando aqui, colocando, mandando para mim que não está. Oitenta e um, 84, 54, 81, 84, 54, 24, 374, 38, 31, 50. Pessoal, me desculpem, mas eu não sabia que ia dar tanto problema só eu mudar o computador. Mudei o computador e deu tudo isso. Bom, pessoal, me desculpem aí, eu não sabia que mudar o computador ia dar tanto problema, porque hoje o meu computador não está acessando a internet e eu estou eh, sem, sem computador. Aí eu tive que pegar outro computador. E aí, quando eu entrei em outro computador, me deu outro login e outra senha. E eu não tinha me tocado, até que eu me toquei de mandar para vocês o login e senha. Então, não sei o que está acontecendo. Não sei por que essa. Aí tu vê, tem só
3 ou 4 que conseguiram entrar, o Patrick conseguiu entrar também, saiu. É 7h24, pelo amor de Deus. Ah, que horror, né? Ah, tá louco. Dá nada, vamos ver se conseguiu, mas tá dando. Pra mim dá a mesma coisa aqui, ó. Não dá. Só um pouquinho, pessoal. Ah, que coisa séria. Bom, eu vou dar aula hoje, mesmo que alguns não consigam participar, mas pelo menos vai ficar gravada e aí vocês vão poder, todo mundo vai poder assistir depois. É uma pena que o pessoal não está conseguindo entrar. Eu não sei o que está acontecendo, sinceramente. Eu não sei o que eu posso fazer daqui para ajudar. Eu mandei o login e a senha. Bom, pessoal, eu vou iniciar aí a nossa aula, nós vamos iniciar, pelo menos o pessoal vai ter o vídeo da aula. Talvez eu não vá tão longe, fique um pouco menos conteúdo hoje, mas pelo menos a gente vai ter aula, né? Porque senão eu estou num computador diferente. A única coisa é que eu estou num computador diferente. A gente parou onde? Deixa eu ver. Na 41. A gente foi até aqui ontem, né? Até reservatórios, simbologia. Fomos da 24, né? Então, anteontem nós vimos produção e distribuição do ar comprimido, né? Aí vimos as cores de indicação, tá? E os elementos e as classificações, né? Depois vimos deslocamento dinâmico, os conversores de deslocamento dinâmico, e aí tinha os exercícios, vimos também o que era o difusor. Aí os exercícios, terminamos o capítulo 1. Começamos o capítulo 1 com os exercícios, ali eu já deixei pronto. Capítulo 2 é compressores, e aí nós vimos os tipos principais de compressores, o funcionamento de alguns deles, como por exemplo, compressor dinâmico de fluxo radial. Vimos o compressor de parafuso, tá? Vimos todo o princípio de funcionamento. O compressor de simples efeito tipo tronco também a gente viu, né? Ele viu que é um compressor a pistão, né? Vimos também a respeito dos reservatórios, tá? A simbologia, me lembro até que teve um colega que disse que onde trabalha tinha a válvula de alívio, quando aciona a válvula de alívio, aí dá um estampido lá e o pessoal se assusta, né? Aqui a gente mostrou um reservatório, tá? Com seus acessórios, né?
E, então, continuaríamos hoje no... Ai, barbaridade. Deixa eu ver aqui. Pessoal, é fogo. Quando eu estou com o computador também... Eu também estou com um computador diferente. Então... Tá? Então, todo o problema deu porque eu troquei de computador. Eu estava usando um computador e hoje eu estou usando outro computador. Esse foi o grande problema, tá? Vocês me desculpem, mas eu não tinha alternativa. Eu era obrigado a usar o computador. Amanhã eu talvez use esse mesmo computador que eu estou usando hoje, tá? Amanhã é possível que eu use esse mesmo computador que eu estou usando hoje. Mas amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã eu já vou ver isso cedo, bem cedo, tá? E já boto tudo para vocês no grupo. Então amanhã vocês olhem no grupo aí um pouco antes de entrar, tá? Que daí as coisas vão ficar melhores aí, tá? Então, peço desculpas a vocês aí, tá? Por esse transtorno, um transtorno que eu também ainda não tinha feito isso. Então, me deu esse probleminha aí. Então, vocês me perdoem esse problema. Mas preparem-se que amanhã talvez ainda nós tenhamos esse probleminha aí. Estaremos com esse probleminha aí. Bom, então, resfriadores posteriormente. Agora já começou mal, até eu tô mal. Mas tudo bem, vamos lá. Tá? Vamos trabalhar, que é o melhor que a gente faz. E deixo desculpas ao pessoal que não pôde assistir a aula, gostaria de ter assistido a aula e não pôde, tá? Amanhã eu vou verificar isso mais cedo, tá? Então, para resolver de maneira eficaz o problema inicial da água nas instalações de ar comprimido, o equipamento aqui o pessoal está vendo. Bem, então aqui eu estava respondendo aqui para o Rafael, né? Então, vamos vendo aqui, e aí a gente ainda estamos numa parte, vamos seguir numa partezinha. Estamos numa partezinha meio chata aí, que é muito teórica, mas já em seguida aí, eu acho que amanhã mesmo já a gente já vai tentar fazer um dimensionamentozinho, né? Eu já vou botar os exercícios do capítulo 2 e já vou botar os exercícios do capítulo 3 também já para amanhã, hoje é quarta para quinta, ou no máximo sexta aí, tá bem? Então, aí depois não tem mais tanta teoria, essas aí que estão mais complicadas. Então, para resolver de maneira eficaz o problema inicial da água nas instalações de ar comprimido, o equipamento mais completo é o resfriador posterior, localizado entre a saída do compressor e o reservatório, pelo fato
de que o ar comprimido na saída atinge sua maior temperatura, o resfriador posterior é simplesmente um trocador de calor, utilizado para resfriar o ar comprimido. Como consequência deste resfriamento, ó, aqui tem uma consequência que está... esse caiu o trema, né? Como consequência desse resfriamento, permite-se retirar cerca de 75% a 90% do vapor de água contido no ar. É claro, pessoal. Então, aí, ó, se vocês não tiverem, se a linha que vocês estão trabalhando não tiver esse resfriador posterior, então tu vai ter muito mais água no teu ar comprimido. Isso aí vai ser um problema. Tá? Então, desculpa, pessoal, estava olhando aqui o que o Rafael está tentando se logar também. Aqui, ó, o usuário, tá, ele conseguiu se logar. Tá. Então, pessoal, o resfriador, o vapor, tirando o vapor de água, né? Bem como os vapores de óleo, algum vapor de óleo que persista, né? Do próprio processo, porque os compressores são lubrificados, né? Então tem talvez um pouco de óleo, né? Além de evitar que a linha de distribuição sofra uma dilatação causada pela alta temperatura de descarga do ar. Então, ele não tem problema da linha se dilatar pela temperatura, pela alta temperatura. Então, precisa se fazer esse resfriamento. Claro que para casos pequenos, né, numa linha pequena, tu não precisa fazer esse resfriamento, tá? Mas se o teu caso for uma linha maior, aí tu precisa. Um resfriador posterior é constituído basicamente de duas partes. Um corpo geralmente cilíndrico, onde se alojam feixes de tubos confeccionados com materiais de boa condução de calor, ou seja, para mim trocar calor, eu preciso de um material que tenha que faça essa condução de calor, né? Que faça troca, que permita essa troca de calor numa boa. Um resfriador, um corpo geralmente cilíndrico, com boa condução do calor, formando no interior do corpo uma espécie de colmeia. Será que colmeia já é sem acento? Deve ser sem acento. Uma espécie de colmeia. A segunda parte é um separador de condensado dotado de dreno, devido à sinuosidade do caminho que o ar deve percorrer, provoca a eliminação da água condensada. Tá? A sinuosidade é porque ele vai passando por dentro daqueles trocadores de calor, como um radiador do carro. Imagine um radiador do carro. Ele é a mesma coisa. Então, por ele passar por essa sinuosidade, né? Então, devido à sinuosidade do caminho que o ar deve percorrer, provoca a eliminação da água condensada, que fica retida numa câmara. A parte inferior do separador é dotada de um dreno manual ou automático, na maioria dos casos, através do qual a água condensada é expulsa para a atmosfera. Tá? Eu acho que o pessoal já está conseguindo se logar aí. Certamente, a capacidade do compressor influi diretamente no porte do resfriador. Então, para a gente verificar se precisa ou se não precisa e o tamanho do resfriador, a capacidade do compressor. Então, a gente tem que ver que capacidade tem o compressor para a gente poder determinar o resfriador. Então, o funcionamento do resfriador, olha aqui, ó.
Aqui vocês veem, ó, ele sai lá do tanque de armazenamento, né? Ele sai aqui, ele já tem um dreno que vai tirar óleo, vai tirar água, tá? Mas ele vai passar por um cano desta maneira assim. E o que esse cano tem dentro? Tem esses materiais onde a água, onde o ar, que ainda vai conter um pouco de água, vai resfriar esse ar e condensar essa água, tá? Essa água vai ser condensada por aqui, tá? Então, todo esse trajeto aqui, então, ele faz assim. Tá? Então, a função dele é resfriar o ar, reter impurezas em suas aletas e retirar do sistema de 65% a 80%. Bom, depende do autor. Tem os autores que dizem aqui até 90%, outros até 80%. Isso depende muito também do cálculo que o cara faz quando ele vai dimensionar o resfriador. Tá? Então, isso é interessante. A simbologia dele é essa aqui, ó. Esse triângulozinho com flechinha por dentro, uma flechinha para lá e para cá, e a simbologia aqui de saída e de entrada. Tá? Ou seja, esse aqui é simbologia de troca, né? O secador de ar. Bom, a aquisição de um secador de ar comprimido pode figurar no orçamento de uma empresa com alto investimento. Um secador chegava a custar 25% do total da instalação de ar. Então, o secador por si só é uma coisa muito cara. Tá? Então, a gente tem que prestar bem atenção quando vai utilizar. Mas o secador, mas os cálculos efetuados mostram que também os prejuízos causados pelo ar úmido, substituição de componentes pneumáticos, filtros, válvulas, cilindros danificados, impossibilidade de aplicar o ar em determinadas operações, como pintura, por exemplo. Se o ar está muito úmido, tu não consegue pintar. Então, a pintura tem... Se tu vai fazer pintura, usar o ar para pintura já é um pouco diferente. Pulverizações e ainda mais os refugos causados na produção de produtos. Então, isso, por exemplo, na pintura, pode causar refugo, né, na quantidade de material que tu tá, de peças que tu tá fabricando. Essa é uma situação. Certo? Bom, agora, quando tu vai usar alguma coisa que, se tiver um pouquinho mais de ar, ou se tiver um pouquinho mais de água, ou se tiver um pouquinho a menos de água, não tem problema. Aí tá tudo numa boa, tá tudo na tranquila, sem problema nenhum. Tá? Por exemplo, o colega falou ontem que usa o ar comprimido por apito do rebocador, parece, né? Então, aquele do apito, se tiver um pouco mais de água, não tem grandes problemas, a não ser o problema da manutenção, é claro, né? Então, quanto menos água tiver, melhor vai ser. Mas se tiver um pouquinho mais de água, também não vai ser grandes problemas. Por quê? Justamente porque ele pode funcionar sem... Ele não está funcionando uma linha de produção, tá? Então, isso é o que a gente deve pensar se precisa colocar o secador ou não. Às vezes não precisa, às vezes precisa. Então, conclui-se que o emprego do secador se tornou altamente lucrativo, sendo pago em pouco tempo de trabalho, considerando-se somente as peças que não eram mais refugadas pela produção. Então, se tu tem uma linha de produção e que tu acaba refugando muitas peças por causa disso, porque tem muita água no ar, o ar é muito úmido ainda, tu bota o secador e vai te diminuir isso, tá? E aí esse investimento se paga em muito pouco tempo por causa disso. Talvez se tu usa isso não para produção, não numa linha de produção, aí talvez ele demore mais para se pagar e talvez aí ele não seja mais recomendado
a utilização. Por quê? Porque daí talvez a situação não seja tão grave. Mesmo assim, com água, com muita umidade no ar, eu vou ter problemas nos pistões, eu vou ter problemas numa série de componentes daquilo que eu vou atuar. Por quê? Porque a água vai ressecar os O-rings que ele tem lá por dentro, ou seja, os anéis de vedação. Tá? Então, a água que tem, por exemplo, num cilindro, tem um anel de vedação no êmbolo do cilindro, né? E aquele anel de vedação, então, opa! Aquele anel de vedação então, aquele anel de vedação, ele vai umedecer e aí, com o movimento do cilindro, pode dar problema. Nos motores também têm alguma coisa do gênero que vai fazer também. Depois nós vamos ver mais como funcionam os motores, os cilindros e suas partes componentes, né? O cilindro é uma coisa assim que é mais comum, pelo menos na minha atuação. Os meios utilizados para a secagem do ar são múltiplos. Vamos refletir os 3 mais importantes, tanto pelos resultados finais obtidos, quanto por sua maior difusão. Então, os mais difundidos são esses. Não quer dizer que sejam os mais baratos, né? Secagem por refrigeração. Então, ó, a secagem por refrigeração, a desumidificação do ar comprimido por refrigeração do ar comprimido. O método de desumidificação por refrigeração consiste em submeter o ar a uma temperatura suficientemente baixa a fim de que a quantidade de água existente seja retirada entrou quem é o J7 Neo? Deve ter entrado por um outro aplicativo. É o Michael. Ô, Michael. Agora tu entrou por outro aplicativo, não tinha teu nome ali. Tá bem? Bem-vindo, Michael. Ainda bem que tu conseguiu entrar. Fico contente. Valeu. Tá? Então, além de remover a água, provoca no compartimento de resfriamento uma emulsão com o óleo lubrificante do compressor, auxiliando na remoção de certa quantidade desta emulsão. Emulsão é aquela coisa que fica, tem o óleo, né, que vai junto, ele resfria e esse óleo também vai se condensar. Então, olha aqui, ó, o que acontece? O compressor, tá, vai passar aqui o compressor, aqui o dreno, ó, o resfriador principal, o separador, ele passa pelo dreno e já o compressor, a refrigeração do compressor também. Muitos compressores têm refrigeração, então eles já fazem isso, ó. Então a água entra também para o pré-resfriador, para o resfriador principal, tá? E o ar sai mais seco por aqui. Então, quer dizer, tu está resfriando as partes externas, né? E aí tu está fazendo o quê? Tu está fazendo a secagem do ar porque tu tira mais ainda a umidade do sistema, né? Secagem por absorção. Esse método é que utiliza em um circuito uma substância polida, sólida ou líquida, com capacidade de absorver outra substância líquida ou gasosa. Esse processo é também
esse processo é também chamado de processo químico de secagem, pois o ar é conduzido no interior de um volume, através de uma massa higroscópica, que absorve a umidade do ar, processando-se uma reação química. As principais substâncias utilizadas são cloreto de cálcio, cloreto de lítio e o dryolite, com consequente diluição vou tirar esse trema daqui. Consequente diluição das substâncias. É necessária uma reposição regular. Caso contrário, o processo torna-se deficiente. Ou seja, o que acontece? Bonita a musiquinha aí, pessoal. Viu? Essa parte aqui, ó. Eu vou tentar aumentar aqui. Ah, não, esse aqui não dá para aumentar. Então, ó, o que acontece aqui, ó? O ar entra por um lado e sai por outro. E ele passa por essa parte aqui, ó. E essa substância é que, por absorção, vai absorver a água. Só que, em determinado momento, eu vou ter que trocar essa substância aqui. Tá? Ou trocar ou limpar isso aqui. Tá? Junto um dreno de onde são eliminados para a atmosfera. Então, junto tem um dreno, que provavelmente é esse aqui, que eu não estou conseguindo enxergar porque está muito pequenininho, né? E secagem por adsorção. A adsorção é a fixação das moléculas de um adsorvato na superfície de um adsorvente, geralmente poroso e granulado. Tá? Ou seja, é um processo de depositar moléculas de uma substância, no caso água, na superfície de outra substância, geralmente sólida, SiO2. Aqui, deixa eu ver onde é que está. Aqui, ó. Tem silício e oxigênio, né? Eu não sei como é que se chama, se é silicato de oxigênio ou não, eu não sei. Tem uma molécula de silício, né, e duas moléculas de oxigênio, tá? Este método também é conhecido por processo físico de secagem. O processo de adsorção é regenerativo. A substância adsorvente, após estar saturada de umidade, permite a liberação de água quando submetida a um aquecimento regenerativo. Então, o que nós temos que fazer? Eu posso ficar com essa mesma substância, só eu preciso dar uma aquecida nela. No momento que eu aquecer, ela vai devolver para a atmosfera a água ou o vapor que se condensou nela, que ficou nela, então ela vai soltar para a atmosfera. Então, essa é a por adsorção. Aqui, ó, eu deixei espaço para os exercícios que eu vou botar, eu já tenho os exercícios desse capítulo, tá? São 14 exercícios, eu tentei colocar hoje, mas não deu, tá? Eu aproveitei para dar uma adiantada no capítulo 3, né? No resto, no capítulo 3, que é a rede de distribuição, tá? E ficou me faltando no capítulo 3 para terminar esse pedaço de apostila, aí ficou me faltando o dimensionamento. Então, amanhã eu vou colocar o dimensionamento e provavelmente amanhã mesmo nós já vamos trabalhar em dimensionamento e se der tudo certo, tá? Eu amanhã já digito aqui os exercícios e já faço os exercícios do capítulo 3, tá? Também o capítulo 3 é um pouco de teoria, né? Aí é ruim a gente ficar falando, vocês ficarem ouvindo, ficar meio ruim.
tá? Mas no final do capítulo 3 já muda. Aí depois, no capítulo 4, que é a unidade de condicionamento de ar, também é um pouco de teoria, mas acredito que não seja muito grande, tá? Eu acho que a gente consegue fazer ele ficar um pouco pequeno, né? E depois, então, a gente vem o capítulo 5 e o capítulo 6 com válvulas, tá? E o capítulo 7 com atuadores. Depois que a gente vê as válvulas e os atuadores, os seus funcionamentos e as suas características, então a gente vai no capítulo 8 e 9, batalhar em circuitos mesmo. Só que a gente vai precisar saber como dimensionar, a gente vai precisar saber uma série de coisas, né? Tá? E aí, sim, quando nós chegar lá no capítulo 8, tá? Então a gente vai fazer os circuitos, né? Eu vou fazer a análise desses circuitos, vai construir os circuitos e tal, e eu vou ver se eu consigo fazer uma aula demonstrativa para vocês, tá? Então tá. Então vamos lá, ó. Capítulo 3, rede de distribuição. A rede de distribuição se divide em 4 tópicos: as tubulações, as conexões, o layout e o dimensionamento. Tá? Então, ó, rede de ar comprimido. O que é uma rede de ar comprimido? Tá? A rede tem o compressor como número 1, ó, número 1 é o compressor. Aí, número 2, resfriador posterior, ó. Aqui o resfriador posterior. Número 3, o secador de condensados, separador de condensados, ou seja, separar a água do óleo e outras coisas mais. Aí o 4, ó, o nosso reservatório, ou o nosso tanque, né? Reservatório a gente chama, tá? O 5, o purgador automático, que aqui nesse caso é um purgador automático. Purgador a gente chama aquela válvula que faz com que o condensado nesse caso aí do reservatório saia para a atmosfera, tá? Ou pode o purgador ser colocado se a linha é muito longa, é colocado em partes estratégicas da linha para a gente ir tirando a umidade que fica nesse ar, e a umidade também às vezes pode ser passada pela temperatura do cano, né? Pode se ter uma umidade um pouquinho maior, né? Em determinados momentos. Tá aí, ó, o 6 é o filtro coalescente. Essa aqui é uma ideal, né? Filtro coalescente. O 7 é um purgador automático e eletrônico. Isso aqui é para redes industriais mesmo, né? O 8... desculpem, o 7 é o secador e o 8 é o purgador automático e eletrônico. Tá aqui, ó. É só essa parte aqui, ó. Então, eletronicamente, ele sente e joga para fora a água que é retirada pelo secador, que é esse aqui, número 7. O 9, 10 e 11 são, ó, pré-filtros coalescentes, tá? X, Y, de grau X, Y e Z. Isso aqui nós não vamos ver. Por quê? Porque essa aqui é uma rede ideal, né? Então, nós estamos vendo mais ou menos uma rede como a gente pode fazer. Depois, o 12º é o quê? O separador de água e óleo. Então, ele faz a separação entre a água e o óleo. E o resto, então, fica a rede. Tá? Normalmente, a rede fica na altura média ou alta, tá? Para que a gente possa fazer as tomadas dessa forma assim, ó, tipo uma bengalinha, assim, as tomadas. Tá? Então, nós temos aí. Só mostrei isso aqui para vocês terem uma ideia, assim, aqueles
que não trabalham com isso, né? Como é uma rede de ar comprimido. Então, tubulação. Os tubos pneumáticos são condutores de ar comprimido, gases e líquidos. São itens muito versáteis que realizam um trabalho com baixa e alta pressão, diferente dos fluidos e variadas temperaturas, com diferentes fluidos e variadas temperaturas. Então, vejam bem, ó, a gente pode dizer assim, fazer uma comparação grosseira, tá? Que a tubulação, os tubos pneumáticos são mais ou menos como os fios elétricos, tá? Que conduzem a energia elétrica, esse aqui conduz a energia pneumática, tá? É isso que nós temos. Só que para isso nós precisamos de uma série de cuidados a mais que o fio elétrico não precisa a princípio, né? Então, a função principal desses tipos de tubos é complementar a estrutura funcional de um circuito pneumático. Uma rede de distribuição de ar comprimido é um importante segmento de um reservatório, que, por sua vez, tem muitas utilidades para o sistema. Então, ó, é um segmento de reservatório, ou seja, dentro da linha, dentro da tubulação, fica ar comprimido. Então, às vezes pode terminar, pode lá no reservatório tá praticamente zero e eu ainda tenho uma boa pressão. Por quê? Porque eu tenho um reservatório na linha, na rede, tá? Então, dependendo do tamanho da rede, né, eu vou ter uma quantidade considerável de ar comprimido. Se a rede é pequena, eu praticamente não tenho nada, né? Então, isso vale para redes grandes. Tá? Principalmente, eu entendo que para fábricas, né? Se estiver numa fábrica, dentro de uma fábrica, que usa o ar comprimido em várias máquinas, né? Então, tu faz uma rede grande e aí, se o teu reservatório, por um acaso, não estiver baixando demais, tu ainda tem um tempinho que que se dá por causa do ar comprimido que está dentro da rede. Ela é um importante segmento do reservatório, por sua vez tem utilidade para o sistema. Envolvendo todas as tubulações provenientes do reservatório, a rede de distribuição de ar comprimido geralmente possui duas funções principais, que constituem na comunicação da fonte produtora com os equipamentos que estão consumindo o ar, né? Ou seja, eu tenho que levar esse ar comprimido, tá? De alguma maneira, e a maneira é a rede, certo? E a função de trabalhar como reservatório para atender às exigências locais. Então, às vezes, né, tu fecha certas válvulas e ainda tu tem tu fecha as válvulas de uma parte da rede, né? E essa rede ainda tem um tempo de ar comprimido que tu pode usar, né? Então, que fica esse ar comprimido é o ar comprimido que está na rede. É mais ou menos quando tu fecha o registro lá da entrada de água da tua casa, e aí o que acontece? Ainda tu vai lá, abre a torneira, ainda está saindo água. Fica saindo água um pouquinho, por quê? Porque tem água nos tubos e ainda essa água, essa tubulação se torna um reservatório de água. Da mesma forma, tu pode pensar com relação ao ar. As tubulações que fazem parte da rede de distribuição de ar comprimido, que passam pelo reservatório, orientam o ar para os pontos individuais de sua utilização. Então, os pontos individuais são o quê? São as máquinas que tu vai utilizar, né? São os circuitos que tu vai utilizar, que esses circuitos normalmente estão dentro das máquinas, né?
Então, tu tem uma máquina e essa máquina tem um circuito. Por exemplo, um que usa, que eu sei que usa, é aquelas extrusoras de plástico, né? Aquilo ali, ele faz tudo por ação pneumática, tá? Pelo menos as que eu conheço, né? Eu não conheço nenhuma que seja puramente elétrica, mas todas têm acionamentos pneumáticos, tá? Só que, claro, não são acionamentos pneumáticos puros, né? São acionamentos eletropneumáticos. Isso aí vocês provavelmente vão ver em automação 2, comandos eletropneumáticos. Então, como em qualquer tubulação, o material usado é de grande importância e deve ser escolhido com muita consciência e responsabilidade. No caso das redes de ar comprimido, esses materiais são bem diversos. Elas podem ser feitas de cobre, de aço sem costura, de aço inox, de alumínio ou plástico, tá? O plástico tem aquele plástico tipo eletroduto, né? E tem o plástico tipo aquele caninho azul que a gente vê por aí, tá? Aquele caninho azul também é utilizado em rede de distribuição, tá? Não muito longas, né? Porque aquele ali é meio, ele é só para pequenas ligações, né? Então, porém, é importante entender como o material influencia na rede de ar comprimido. Como é que ele vai influenciar? Dependendo do que for utilizado, no material desse tubo, pode haver perda de pressão pelo atrito com o ar. Então, tem que ser um elemento que tem que ser um material que não atrite com o ar, porque se ele vai atritar com o ar, eu vou ter o quê? Perda de pressão. Ter uma perda de pressão muito grande. Então, quanto menos atrito com o ar ele tiver, melhor. Tá? Então, não é qualquer coisa que se usa. A gente pensa assim, não vou usar esse aqui, porque esse aqui pode estourar, pode não aguentar a pressão, mas não é só esse o problema. O problema não é só a resistência dele, né? Resistência mecânica. Ele pode ter problema também com relação à queda de pressão por causa do atrito, o que causa prejuízos na vazão e na quantidade de toda a rede, e na qualidade de toda a rede. Então, tu vai ter uma rede talvez menor, vai ter que diminuir a rede, vai ter que fazer uma série de coisas, quando tu pode ter uma rede maior utilizando materiais com características próprias para isso. Então, a gente tem que prestar muita atenção quando vai utilizar, tá? Nas linhas subdimensionadas e com um material que acaba causando atrito extra, encontram vários problemas. Um deles é a sobrecarga do compressor, que acaba causando um maior consumo de energia para manter a rede funcionando. Ora, se o atrito com o ar faz com que diminua a pressão da rede, o compressor tem que trabalhar mais. Se o compressor trabalha mais, eu gasto mais energia no compressor. Tá? E gasto mais energia no compressor, por ele trabalhar mais, eu vou ter uma manutenção mais frequente, tá? Então, a tubulação ela é muito importante. Outros problemas fáceis de perceber e difíceis de resolver são a perda de carga bem alta e um aumento na velocidade do ar, o que pode causar danos às válvulas utilizadas e situações perigosas à saúde de pacientes em hospitais. Aí a gente está vendo também que o ar comprimido e a tubulação também são usados em hospitais, porque o oxigênio, né, também pode ser distribuído em forma de ar comprimido e é nos hospitais. Todo mundo já foi no hospital e já viu, né? O pessoal ali com a mascarazinha. E aí, o que acontece ali? Normalmente, ali na saída, os caras botam um umidificador. Tá? Para quê? Para reumidificar o ar, colocando a umidade necessária para a gente respirar. Então, o que eles provavelmente fazem lá é o seguinte, eles mandam o oxigênio o mais seco possível e depois, então, na ponta onde vai ligar ali, onde o paciente está deitado, então eles botam o tanto que a gente precisa, que o corpo do humano precisa de água para não ressecar as nossas vias aéreas aí, né?
Outros problemas tá, esse aqui já foi. Então, vamos para o próximo. Tipos de tubos para redes de ar. Atualmente é possível construir seu sistema de ar comprimido utilizando tubulações de plástico, aço carbono galvanizado, alumínio, aço inoxidável, como a gente tinha visto antes. Confira a tabela abaixo as principais características, benefícios e pontos de atenção do material. Então, aqui, ó, eu botei uma tabelinha com os materiais mais usados. Então, o alumínio tem uma alta eficiência energética, uma baixa perda o índice de vazamento baixo, uma baixa rugosidade interna, uma alta resistência à corrosão. O alumínio ele tem alta resistência à corrosão. Uma alta resistência ao calor também. Uma média resistência ao impacto, né? Impacto pode ser pelo golpe de quando tu utiliza uma das saídas, o que acontece? Acontece de haver quando tu utiliza e quando tu para de utilizar, há uma espécie de golpe de ariete, que a gente chama na água, né? Na água a gente chama de golpe de ariete. Ali também há um impacto quando tu para de usar, principalmente, né? Porque o ar tenta continuar saindo, tu tranca a saída dele, ele dá um impacto em toda a rede. Resistente à radiação UV, é muito importante por causa do ressecamento dele, né? Se ele não é resistente à radiação UV, o que acontece? Ele resseca demais, e aí ressecado, né, ele racha e aí pode haver vazamento. Resistência aos hidrocarbonetos, resistente à pressão, alta resistente à pressão. Pintura externa, normalmente eletrostática, azul. É reutilizável, tu pode desmontar uma rede e utilizar ele para fazer outra rede, nesse caso é isso. Tem um baixo tempo de montagem, é fácil de montar, fácil de lidar com ele. Distância entre superfície de 3 a 4 metros. Ó, os de plástico, né? Ó, vocês vejam que os de plástico já começa que ele tem distância entre superfícies, não, entre suportes. A distância entre suportes, eu vou ter que dar uma levantadinha aqui um pouquinho para não poder. Estão me enxergando ainda, né? Distância entre suportes é de 0,4 a 1,4 metros. Então, tá? O tempo de montagem com ele é alto, porque se tu vai montar com ele, tu tem que fazer as conexões, tem que comprar as conexões, tem que cortar, é mais complicado, tá? Tem eventualmente reutilizável, tá? Às vezes tu não pode utilizar. Pigmentação azul também, então ele já vem pigmentado, né? O cabo azul aqui, o caninho azul aquele tu usa para isso. Então ele tem baixa resistência à pressão, então se as pressões forem muito, muito altas, ele não vai aguentar. Baixa resistência aos hidrocarbonetos, baixa resistência à radiação UV, então tu deixa ele muito no sol, ele vai pouco tempo, ele vai ter problema. Se bem que existe um material agora que eu li para montar essa aula, existe um material que já tem uma resistência bem maior à radiação UV. Tá? É um material específico, um plástico específico, poliuretano, né? Poliuretano com polipropileno. Tá? Resistência baixa a impacto, né? Alta resistência ao calor também, alta resistência à corrosão. Aí ele tem outro problema, que é a alta rugosidade interna. Então, vazamentos é um alto índice de vazamentos que ele tem. Perda de carga é alta.
né? Justamente por causa da questão da rugosidade dos vazamentos, e a eficiência energética dele é baixa. Bom, assim o aço carbono preto, tu tem que pintar, o aço galvanizado tu tem que pintar, tá? Exige pintura. E o aço inox aí, não tem nada aqui, né? Ele não tem, não é verificado se ele precisa de pintura ou não. Mas provavelmente ele deve precisar de pintura azul, tá? Que é a pintura do ar comprimido em presas, né? Normalmente. No hospital, se eu não me engano, a última vez que eu estive no hospital com a mãe, ele era verde, talvez, ou azul, eu não sei. Eu realmente não me lembro. Bom, a gente não vai olhar de cada um deles, mas a tabela está aí para vocês poderem fazer o comparativo do que eles podem, de como é, né? Então, ó, vamos só dar uma olhadinha em todos os 5 tipos aí com relação à eficiência energética. O alumínio tem alta eficiência energética. O plástico já tem baixa. O aço carbono preto, né, é baixo. O aço galvanizado é baixo. E o aço inox é alto. Tá? Então, eu acredito que o que seja mais utilizado sejam canos de alumínio. Acredito. Tá? Não posso dar certeza para vocês. Então, aplicar para cada máquina ou dispositivo automatizado um compressor próprio é possível ou exigível somente em casos esporádicos e isolados. Então, tu não vai ter um compressor para uma máquina específica. Normalmente, tu não tem isso, tá? Tu tem umas unidades que fazem a compressão e depois tu vai distribuir isso. Mas em casos específicos, tu precisa de um compressor só para aquela máquina ali. Não é muito comum, tá? Aliás, não é nada comum isso. Onde existem vários pontos de aplicação, o processo mais conveniente e racional é efetuar a distribuição do ar comprimido, situando suas tomadas nas proximidades dos utilizadores. Então, o que tu faz? Tu faz isso, né? Bota a tomada onde o cara vai utilizar, tá? A rede de distribuição compreende todas as tubulações que saem do reservatório, passando pelo secador, que, unidas, orientam o ar comprimido até os pontos individuais de utilização. O sistema de distribuição perfeitamente executado deve pequena perda de pressão entre o compressor e as partes de consumo, a fim de manter a pressão dentro dos limites toleráveis em conformidade com as exigências das aplicações. Isso aí a gente já tinha falado e até a tabela mostra isso, né? Essa tabela ali mostra entre dois tipos de tubos qual o melhor ou o pior para isso. Não apresente escape de ar, pois provoca perda de energia, né? Ou seja, escape de ar é vazamento, né? Qualquer tipo de vazamento. Ela tem que ser, então, a prova não, ela tem que ser montada sem vazamentos. A gente tem que cuidar todas as conexões, né, e todos os tubos que a gente for utilizar para que não haja vazamento. Isso aí é uma coisa que parece óbvia, mas tinha um conhecido que me dizia que o óbvio também tem que ser dito. Apresentar grande capacidade de realizar separação de condensado. Então, se a rede precisa fazer isso, ela tem que usar outros elementos para fazer isso, porque o tubo em si não tem muita capacidade, não. Ao serem efetuados o projeto e a instalação de uma planta qualquer de distribuição, é necessário levar em consideração certos preceitos. O não cumprimento de certas bases é contraproducente,
e aumenta sensivelmente a necessidade de manutenção. Então, existem normas para isso, né? E a gente tem que seguir essas normas, essas regras, para quê? Para que a gente não precise fazer manutenção seguida nisso, tá? E para que ele seja também muito confiável, né? Então, e a gente contraproducente é a mesma coisa que dizer que com produtividade baixa, né? Então, no caso da produtividade da rede, seria a perda de pressão, tá? Entre o elemento que gera essa pressão e quem o utiliza, né? Esse foi o item 3.1. 3.2, as conexões. Então, processam-se de diversas maneiras: roscas, soldas, flange, acoplamento rápido, devendo apresentar a mais perfeita vedação. E é nesses pontos que são os pontos mais frágeis da rede, são nas conexões e nos tipos de acoplamento. Então, as ligações roscadas são comuns, devido ao baixo custo e facilidade de montagem e desmontagem. Para evitar vazamento, as roscas é importante a utilização da fita Teflon. A veda-rosca, né? Aquela fita veda-rosca que a gente usa em casa quando vai colocar uma torneira ou vai utilizar alguma coisa com água, a gente usa o veda-rosca. Tá? Muitas vezes, e eu usei muitas vezes, ali no botijão de gás também. Botijão de gás, para não ter perigo de vazar, tu pega e passa uma fitinha veda-rosca ali e depois rosqueia no botijão até aquele tubo que vai do botijão ao fogão ali naquela válvula, tu pega e enrosca aquilo ali. E aí com a fitinha veda-rosca tu tá tranquilo ali que não vai se ter vazamento. Antigamente, antes da gente ter a fita veda-rosca, o pessoal usava um barbante fino, tá? E passava na rosca, junto na rosca externa, né? E aí depois, quando fazia quando ia roscar, né? Na parte da rosca interna, né? Ia fazer a colocação, esse barbante, então, fazia com que se diminuía a possibilidade do vazamento por ali. Tá? Então, claro que não era um barbante grande, né? Um barbante pequeno. Então, isso aí é porque, devido às imperfeições existentes na confecção das roscas. Então, as roscas, às vezes, têm algumas imperfeições. E aí a gente tira essas imperfeições fazendo uso da fita de Teflon. Pode-se usar solda também, né? A utilização por solda oferece menor possibilidade de vazamento, se comparada à união roscada, apesar de um custo maior. Bom, tu vai precisar de material para fazer aquela solda, de uma máquina especial, de uma pessoa especializada, tá? E um custo maior, por quê? Também porque na hora que tu for desmontar aquilo ali e querer reutilizar, tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que cortar aquilo ali, não tem jeito mais simples, tu é só cortando mesmo, não tem outra maneira. Por isso que ela tem um custo maior. As uniões soldadas devem estar cercadas de certos cuidados. As escamas de óxido têm que ser retiradas do interior do tubo. O cordão de solda deve ser mais uniforme possível. Então, tu vai fazer, eles chamam de cordão de solda, é a solda que é feita entre os dois tubos, né? Então, aquilo ali, se for de maneira não uniforme, o que vai acontecer? Nesses pontos que são mais finos, pode estar muito fino e haver um vazamento por ali. Tá? Então, a vedação tem que ser bem, o cordão de solda tem que fazer com bastante cuidado e ele tem que ser bem uniforme para que não haja esse problema. E a gente tem que procurar
encostar bem, unir bem as superfícies que vão ser soldadas, para que não caia resíduo da solda lá por dentro, né? Que isso aí vai nos dar problema, com certeza vai nos dar problema, tá? Vamos ver, vamos adiante. De maneira geral, o pessoal lá, da GP, conseguiu se logar normalmente, o Rafael, tá? Bom, que coisa não errou. Trocou o ID, sim. O Rafael nos deu uma força aí, e eu não falei com ele porque eu não imaginava que ia dar esse problema todo, tá? Mas eu também não tinha alternativa, tô de mãos amarradas, né? Então, mas vamos ver, se amanhã poder voltar tudo normal, se volta. Se não, eu vou avisar vocês. Não se preocupem que eu vou avisar vocês. E aí, na hora que eu logar, eu vou botar ali o ID, eu vou logar antes, uns 5, 10 minutos antes, aí eu logo, faço o login, aí já passo para vocês, login, senha, tudo direitinho. Tá bem, pessoal? Mas espero que amanhã eu já consiga voltar para o meu Note antigo, que daí melhora tudo. Bom, continuando então. De maneira geral, a utilização de conexões roscadas se faz até 3 polegadas. Então, para valores acima, normalmente recomenda-se conexões soldadas, que podem ser por topo para tubos, soquetes para curvas, flanges e válvulas. Para instalações que devem apresentar um maior grau de confiabilidade, recomenda-se o uso de conexões flangeadas, ou seja, tem que fazer um flange para que eu possa fazer essa solda de maneira mais confiável, tá? Para instalações provisórias, o ideal é o acoplamento rápido, tá? O chamado engate rápido, tá? Também estanque. Também, claro, quando ele engata, não tenha vazamento, né? Na desmontagem, não existem perdas de tubo e não há necessidade de fazer cortes para remoção. Esse é o caso. Então, na rosca e no engate rápido, o que tu faz? Tu só um desenrosca e outro tu aciona ali o sistema de engate rápido e tira. Não há problema nenhum, tá? Então, ele tem uma facilidade maior nessas conexões. Também faz parte das conexões, né, que eu coloquei aqui junto com as conexões, a curvatura, tá? As curvas, né? Então, ó, as curvas devem ser feitas no maior raio possível para evitar perdas sucessivas por turbulência. Então, cada vez que eu faço uma muito com um raio muito pequeno, eu tenho muita turbulência aqui na saída, tá? Quanto maior a curvatura, menor turbulência. Pessoal, o engraçado de tudo isso é que me lembrei agora que tem uma coisa que eu estava vendo esses dias, que na Primeira Guerra Mundial foram chamadas as guerras das trincheiras, né? Por quê? Porque eles se entrincheiravam e ficavam tiroteando lá meses e meses, tudo entrincheirado, tá? E os alemães, na Primeira Guerra Mundial,
eles faziam as suas trincheiras, né? Quando tinha que fazer uma dobra na trincheira, alguma coisa, ele nunca fazia 90 graus, tá? Justamente por quê? Porque se naquela parte da trincheira ali caísse uma bomba, ela faz um deslocamento de ar, tá? E esse ar passa mais tranquilo para a outra parte da trincheira do que o quadrado. O quadrado, o que acontece? Além da passagem ser mais difícil, ou seja, concentra num único pedaço da trincheira, tá? O ar sai para o outro lado, né? Para depois da curva, sai muito deslocamento de ar e som também, sai com muita turbulência. Então, pega o pessoal também muito forte na outra parte da trincheira, tá? Então, isso aí já era uma coisa utilizada. Então, a gente vê que essa parte, ela é desta forma, e isso funciona para o ar comprimido e para o ar também, no caso ali, o ar deslocado por uma explosão, né? Então, existiam pessoas que morriam por causa do deslocamento de ar, né? Do impacto do ar, né? Então, muitas pessoas acabavam morrendo também por causa disso, não só por estilhaços ou coisas assim, né? Bom, voltando então, né? Evitar sempre a colocação de cotovelos de 90 graus. O cotovelo de 90 graus não é bom para nada, nem para água, né? A gente usa o cotovelo, às vezes, porque não tem outra alternativa, né? Mas se a gente puder não usar o cotovelo, é tanto melhor, tá? Tanto vai ser melhor se não usar o cotovelo. Tá? Até depois, quando tu vai desentupir, por exemplo, está fazendo um esgoto, tu precisa desentupir o esgoto, tem o cotovelo ali, é um horror para tu passar ali, para tu poder... Então, o melhor é não usar cotovelo e nem na água, porque a água, às vezes, entope também as coisas. Eu tive uma coisa que aconteceu comigo na outra cidade que eu morava, que foi o seguinte, entrou uma pedra dentro da tubulação de água, e essa pedra foi parar lá na caixa do banheiro. Então, não enchia a caixa do banheiro, não enchia. Eu pensava que estava com problema a caixa do banheiro, do vaso do banheiro, né? Estava achando até que ia ter que trocar a caixa. Aí, um dia, peguei lá e digo, bom, eu vou desmontar, der o que der, vou ter que comprar uma nova mesmo. Vou desmontar. E desmontei, e o engraçado é que tinha uma pedrinha ali dentro. Era uma pedra mesmo, parecia um pedacinho de tijolo. Como foi parar, como foi para ali, eu não sei dizer para você. Tá? Mas estava ali, o certo é que estava ali. Eu tirei aquilo ali, foi a única vez que eu vi, então por isso que eu posso dizer para vocês, ó, acontece, pode acontecer, pode acontecer, tá? Então às vezes tu precisa desentupir porque por algum motivo e aí tu vai fazer esse desentupimento, né? É claro que para ar comprimido isso não é muito comum, né? O desentupimento. O próprio ar comprimido já não deixa entupir, né? Ele já vai levando tudo por diante. A curva mínima que deve possuir a curvatura íntegra de um raio mínimo de 2 vezes o diâmetro externo. Então, ó, eu pego o diâmetro externo do tubo e faço um raio aqui, ó, do ponto em que eu vou fazer a curvatura, tá? Então, o raio tem que ser pelo menos 2 vezes o raio da curvatura interna, né? Tem que ser 2 vezes, pelo menos 2 vezes o diâmetro do tubo, tá? Então, ó, esse ponto aqui, ó, é o ponto que eu pego para fazer a dobra, no caso, ele tem que ser, ou seja, isso vai fazer com que a curva de 90 graus seja uma curva longa, né? Inclinação. As tubulações devem possuir uma determinada inclinação no sentido do fluxo interior, ou seja, se o ar comprimido está indo daqui para lá, daqui para cá, por exemplo, o que acontece? Nesta tubulação aqui, é bom que eu tenha uma pequena inclinação,
tá? Essa inclinação aqui, ó, mais adiante vai dizer para nós que ela deve ser de 0,5 a 2% do comprimento total, tá? Então, ela é uma curvatura muito pequena mesmo, né? As tubulações devem possuir uma determinada inclinação no sentido do fluxo, pois, enquanto a temperatura de tubulação for maior que a temperatura da saída do ar após o secador, esse sairá praticamente seco. Se a temperatura da tubulação baixar, haverá, embora raramente, precipitação d'água. A inclinação serve para favorecer o recolhimento eventual desta condensação e das impurezas devido à formação de óxido, ou seja, vai por dentro do tubo há uma oxidação, né? No caso dos tubos metálicos, né? Então, essa oxidação pode se soltar, né? E ela vai rolar, o ar comprimido vai levar ela para o fim da linha, tá? Vai para o ponto mais baixo, onde nesse ponto mais baixo eu posso retirar esse material mais facilmente. Tá certo, pessoal? Que deve ter um dreno, né, nessa ponta dessa linha, ou num ponto baixo dessa linha deve ter um dreno. Tá? O valor desta inclinação, como eu disse, é de 0,5 a 2% em função do comprimento da tubulação onde for executada. Então, aqui a gente está vendo mais ou menos a situação, tá? Da inclinação. Esse desenho aqui vai servir para a gente ver outras coisas também. Ó, aqui, drenagem de umidade. Então, como a gente vai fazer essa drenagem de umidade? Devem ser instalados drenos ou purgadores. O dreno da umidade que fica no ar, ele também é chamado de purgador, que podem ser manuais ou automáticos, colocados nos pontos mais baixos, distanciados aproximadamente de 20 a 30 metros um do outro. Olha, pessoal, dependendo da rede, pode ser até um pouco menos, né? Aí eu já vi menos de 20 a 30 metros. Então, tudo depende também um pouco da rede que eu tenho, né? E do local onde ele está, se é muito quente, muito frio, essas coisas assim. Então, resta uma umidade remanescente, a qual deve ser removida ou até mesmo eliminada, em caso de condensação da mesma. Para que a drenagem eventual seja feita, devem ser instalados drenos purgadores que podem ser manuais ou automáticos, com preferência para o último tipo, ou seja, o automático, porque daí ele drena aquilo ali, aquela aguinha, ele deixa ir embora automaticamente. Não, senão, tu tem que ir lá e abrir a válvulazinha para ele sair. Tá? Nesses pontos, os pontos de drenagem devem se situar em todos os locais baixos da tubulação. Tubulação, fim de linha, onde houver elevação de linha e etc. Nesses pontos, para auxiliar a eficiência da drenagem, podem ser construídos bolsões, que retêm o condensado e o encaminham para o purgador. Esses bolsões construídos não devem possuir diâmetros menores que o da tubulação, tá? O bolsão tem que ter o mesmo diâmetro da tubulação, porque se ele for menor, ele vai acabar variando a pressão ali, por causa da diminuição do conduto para o fluido, né? O ideal é que estes bolsões não devem ser, o ideal é que sejam do mesmo tamanho, então não deve ser menor nem maior, né? Ele deve ser, né? O ideal é que seja no mesmo tamanho, né? Às vezes sai do ideal. Então aqui, ó,
prevenção e drenagem para o condensado. Então, ó, o ar comprimido vem, ele passa por um secador, tá? Depois, a armazenagem de condensados, ou seja, na tubulação ele vai ter drenos automáticos. Aqui, ó, quando há uma dobra ou uma curva, também normalmente se tem um dreno, né? Claro, aí a gente está falando de condições ideais e condições de indústria, né? De repente, tu trabalha num lugar onde tu não precisa disso. O que te atende bem é o caninho azul aquele. Bom, aí com o caninho azul aquele as coisas ficam tudo mais fáceis, né? Não tem que levar muito a sério isso aí, tá? Até porque as distâncias não são muito grandes, tá? Mas a preocupação, pessoal, muito grande com a qualidade do ar, ou seja, o quanto desse ar tem umidade e tem óleo. Nesses condutos aqui, ó, não deve ter umidade e óleo. Professor, mas eu vou precisar de lubrificar lá os meus cilindros, minhas válvulas, os meus motores, não sei o que. Bom, é outra coisa. Aí, então, tu vai pegar uma unidade, né, para fazer isso. Vai ter uma unidade específica para fazer isso. Tá bem, pessoal? Então, muito cuidado com isso aí. Drenagem de umidade. Eu acho que eu já botei isso, não botei? Maneira geral, não. Não, eu voltei um anterior, desculpe. Desculpem que eu voltei um anterior. Então, como mencionado, restará no ar comprimido uma pequena quantidade de vapor de água em suspensão e os pontos de drenagem comuns não conseguirão provocar sua eliminação. Com este intuito, pode-se instalar separadores de condensado, cujo princípio de funcionamento é simples. Obriga o fluxo de ar a fazer mudanças de direção. O ar muda facilmente, porém, as gotículas de umidade chocam-se contra os defletores. Os defletores e neles aderem, formando gotas maiores que escorrem para o dreno. Tá? E aí o dreno pode ser um dreno automático, ou seja, que ele vai sair direto para a atmosfera, ou então uma válvula manual que tu vai ter que abrir para drenar essa água. Então, tomadas de ar. Tomadas de ar são essas aqui, ó. Tá? Então, devem ser sempre feitas pela parte superior da tubulação principal, bengalas, ou seja, ó, tu vai fazer uma tomada de ar, o que tu faz? Ó? Faz uma bengala, tipo uma bengala aqui, ó, saindo por cima da tubulação. Então, pode ser direto na tubulação, nesse caso aqui, ou pode ter um elemento que faça a junção, tipo um T, né? Pode ter um T aqui que tu utiliza, mas tem que fazer a bengala de qualquer forma, tá? Recomenda-se ainda que não se realize a utilização direta do ar no ponto terminal do tubo da tomada, ou seja, aqui, ó, esse é o ponto terminal do tubo. A tomada não deve ser colocada aqui, tá? Aqui a gente deve botar purgador. Por quê? Porque toda a água que vier aqui, ó, a tendência é que ela vá seguir, que todo vapor de água vá seguir e não vai ir para a unidade para a unidade de utilização, né? Seja uma máquina, seja um motor pneumático, um cilindro, seja lá o que for, tá? No terminal deve-se colocar uma pequena válvula de drenagem e a utilização deve ser feita um pouco mais acima de onde o ar antes de ir para a máquina. Passa através da unidade de condicionamento. Aqui, ó, e ainda deve-se colocar a unidade de condicionamento. Pessoal, em pequenas instalações, muitas vezes o pessoal não usa, por exemplo, borracharia, o cara não usa
essa unidade de condicionamento. Por quê? Porque a unidade de condicionamento, tá? Quando o cara já comprou um compressor usado, já está comprando as linhas plásticas que são as mais baratas que tem, tá? E aí comprar uma unidade de condicionamento dessa sai muito caro. Então, em pequenas utilizações, o pessoal não usa, tá? Não usa porque, mesmo que a manutenção seja mais seguida, mas, de repente, aquela máquina que o cara já comprou já é usada, o cara mesmo faz a manutenção, o próprio dono faz a manutenção, empresas pequenas, assim. Então, acaba acontecendo isso, tá? Agora, nas grandes fábricas, nas fábricas grandes, aí não tem jeito, aí é sempre feito dessa forma aqui. Isso eu posso dizer para vocês, porque eu já visitei tanto as pequenas quanto as grandes, né? De médio já para cima, já o pessoal começa a usar isso aqui. Por quê? Porque, na verdade, diminui a manutenção na máquina, tá? Se entrar menos unidade, diminui a manutenção da máquina. Agora, o item 3.3, que é o layout. Visando melhorar a performance na distribuição do ar, o layout deve ser construído. Tá? O layout, o que é o layout? É como é distribuído os pontos de acesso em relação ao ponto de produção do ar comprimido. Tá? O layout deve ser construído em desenho isométrico ou escala, ou seja, tu vai desenhar, né? Como se tu fizesse a planta da casa, né? Ou o esquema elétrico e tal, tu também vai desenhar, tá? Esse desenho tem que ser isométrico, ou tu fazer ele de maneira levando em consideração a maneira de desenhar, né? Ou escala. Então, tu pode fazer ele em escala bem menor, tá? E fazer com a vista só a vista de cima, por exemplo. Ou então tu pode fazer ele com uma vista lateral, aí é o isométrico, né? Permitindo a obtenção do comprimento das tubulações nos diversos trechos. Então, no momento que tu desenha isso, tu já sabe como é que vai ser a tua linha, tá? E também vai ser bom, por quê? Porque tu vai deixar isso lá para quem? Para quem for fazer manutenção depois, para quem for verificar isso depois, ele vai olhar, ele vai ter o esquema todo de funcionamento. Tá? O layout apresenta a rede principal de distribuição, suas ramificações, todos os pontos de consumo, incluindo futuras aplicações, tá? E isto na rede de distribuição também eu tenho que levar em consideração que ela pode ser aumentada, então se eu tenho uma carga X, eu não vou dimensionar tudo para aquela carga, eu vou dimensionar para uma carga um pouco maior, porque eu vou prever que daqui a algum tempo o usuário vai querer colocar mais alguma coisa ali, tá? E aí eu tenho sobra de rede, tá? Qual a pressão desses pontos? Também tu coloca no layout. A posição das válvulas de fechamento, conexões, curvaturas, separadores de condensado, etc. Então, tu vai colocar tudo. Quando tu faz o layout, tu coloca tudo que vai ter na rede. Então, isso fica muito fácil quando tu for dar manutenção, né? Então, tu tem onde seguir e fica muito fácil também para tu construir, porque tu pode fazer o dimensionamento e passar para mim construir, né? E aí tudo aquilo que está na tua cabeça, tu botou no layout. E aí eu só seguir aquele layout, eu vou fazendo a rede. Tá? Mais ou menos como uma rede elétrica, né? De uma casa que a gente faz. Pode-se, através do layout, pode-se então definir o menor percurso da tubulação, acarretando menores perdas de carga e proporcionando economia. Claro, quando vai fazer o layout, né, tu vai botar uma peça lá, então tu já verifica como fazer, aonde que tu vai utilizar, qual o menor percurso que tu
vai levar para chegar naquele ponto da tomada de ar comprimido, né? Então, isso aí é uma coisa meio que clara, né? Em relação ao tipo de linha a ser executado, podem ser o anel fechado, que é o circuito fechado, ou o circuito aberto. Devem-se analisar as condições favoráveis e desfavoráveis de cada um. Geralmente, a rede de distribuição é um circuito fechado. Deste anel partem as ramificações para os diferentes pontos de consumo, geralmente. Então, aqui nós vamos passar. Ó. Anel fechado auxilia na manutenção de uma pressão constante. O anel fechado ajuda a manter a pressão constante, além de proporcionar uma distribuição mais uniforme do ar comprimido para os consumidores intermitentes, ou seja, aquele que usa só de vez em quando, assim, tá usando toda hora, por exemplo. Intermitente é isso. Dificulta, porém, a separação da umidade, porque o fluxo não possui uma direção. As válvulas de fechamento de linha são de grande importância na rede de distribuição para permitir a divisão desta em seções. É a mesma coisa que a gente bota disjuntores lá, né? Quando a gente vai fazer o projeto da casa, a gente coloca disjuntores lá para quê? Para seccionar tomadas, seccionar as lâmpadas, seccionar a tomada de uma peça e de outra, porque senão tu fica numa peça, por exemplo, que tem 2 lâmpadas, tu bota em 2 circuitos separados. Por quê? Porque se tu tiver problema com uma lâmpada, tu ainda tem a outra para iluminar. Ou se tu tem uma peça com uma lâmpada só, tu faz o quê? Tu bota separado o circuito de iluminação e de tomada. Porque se tiver problema na tomada, tu pode dar manutenção com a luz. Se tu tiver problema ali no bocal da lâmpada, né? O que tu faz? Tu dá manutenção tendo uma tomada de energia para iluminar o circuito, ou se for de dia que tu não precisa iluminar o circuito, essa tomada de energia para que tu possa fazer furações, no caso, se tu precisar e tal. É a mesma coisa aqui. Então, tu precisa fazer uma manutenção, tu não desliga tudo. Tu secciona só uma parte da rede e vai fazer isso. Isso tu faz tanto em anel fechado como aberto. Para permitir a divisão em seções, especialmente em casos de grandes redes, fazendo com que as seções tornem-se isoladas para inspeção, modificação e manutenção. Assim, evitamos que outras seções sejam simultaneamente atingidas, não havendo paralisação do trabalho e da produção. Então, para só o que precisa parar, o que não precisa parar, continua. Então, em termos mais simples, podemos entender rede de ar comprimido como um conjunto de recursos que leva o ar comprimido desde o reservatório até a área de consumo. Tá? Aqui a gente está repetindo um pouquinho lá o que é uma rede que no início a gente já determinou. Então, quais são esses recursos? Tá? Esses recursos são o compressor, responsável pela compressão do ar para o armazenamento. Então, isso aí nós já vimos mais ou menos como é que funciona pelo menos 3 compressores, 3 tipos de compressores. O reservatório, que nós também já vimos, responsável por armazenar o ar comprimido. A linha principal, que leva o ar comprimido do reservatório para a linha de distribuição. A linha de distribuição, que leva o ar comprimido até as linhas de serviço. E as linhas de serviço que distribuem o ar comprimido para a área de consumo. Nas linhas de serviço, vários acessórios podem ser e são utilizados. No caso dos hospitais, por exemplo, a necessidade de um acessório de tratamento de ar comprimido e registros de serviço para ativação, só quando houver a necessidade. Então, tu tem lá um registro lá no ar-condicionado, do ar comprimido lá, do cara que está respirando, para que quando o paciente não está ali, tu desliga e fim de papo. Tá? Então, isso tudo são já nas linhas de serviço, né? Então, aqui, ó, linha principal. A distribuição da energia pneumática é uma das mais simples e baratas. Porém, deve-se obedecer a algumas regras básicas.
a tubulação principal deve ser sempre superdimensionada, a fim de poder conduzir o ar comprimido com menor perda de carga possível, armazenar uma maior quantidade de ar servindo como outro reservatório, que é o que nós já tínhamos visto, né? Permitindo um trabalho mais efetivo do compressor, diminuindo o liga-desliga. Liga-desliga do compressor, né? E, principalmente, para poder atender a demanda futura de uma imprevista ampliação no sistema e, consequentemente, aumento do consumo do ar comprimido. Então, tu já vai botar o compressor com folga, tu já vai botar a unidade de armazenamento também com folga, né? E a linha principal também vai ter folga para quê? Para que tu possa ligar mais coisas depois, tá? Deve-se instalar no alto e afastado da parede. Então, ó, ela fica em cima e não muito perto da parede, tá? Para permitir uma possível intervenção do pessoal da manutenção. Ou seja, no caso dos hospitais, é feito por dentro da parede. Se o cara tem que fazer uma manutenção, ele tem que quebrar a parede. Não tem jeito. Então, nas fábricas, tá? Nessas fábricas de médio e grande porte, já tanto energia elétrica como tubulação de água, tubulação de ar, tudo é feito externo, tudo é feito à vista, né? Ou seja, tudo tu consegue enxergar. Tu enxerga os tubos, precisa trocar o tubo, tu troca, é tudo para fora da parede, nada é dentro da parede. Para facilitar as manutenções e as possíveis modificações, tanto na rede elétrica, como na rede de água, como na rede de ar comprimido e tudo que for preciso. Em instalações de médio ou grande porte, deve-se providenciar registros de isolamento para fazer manutenção parcial na tubulação, sem a necessidade de interromper o funcionamento geral do ar. A instalação principal pode ser executada em malha aberta ou fechada. Veja a figura aqui, ó. Aqui eu tenho uma malha aberta, ó. Malha aberta, por quê? Porque ela tem um ponto final da linha. E a malha fechada, o que acontece? Ela faz o circuito e depois não tem um final, ela volta ao início. Então, aqui, ó, dá para vocês verem a representação esquemática de uma instalação de malha aberta. Olha aqui, ó. Os compressores, o reservatório, aqui a linha principal, ó. E chega aqui, ela tem um fim aqui, tá? E aqui, então, todas as tomadas que a gente vai, tomadas de ar que a gente vai precisar para os equipamentos, tá? Aqui, o de malha fechada, olha o que acontece aqui, ó. No canto, ó, tá vendo aqui? Aqui eu tenho um canto, tenho um purgador. Aqui eu tenho outro canto, tenho um purgador. Tem um T, aqui eu tenho um purgador. Tem outro canto, eu tenho um purgador, tá? Então, o ar se distribui igualmente aqui, ó. Por isso que a gente diz que nesse caso aqui ele não tem uma direção, né? A gente não leva em consideração essa situação de direção porque ele vem aqui, ó, tá indo para lá, então esse que reaproveita para cá, aqui ele entra, reaproveita para cá, e assim, mais ou menos como no circuito elétrico, né? Aqui entre o positivo e o negativo, ele sai do negativo e vai para o positivo, né? Então, aí é normal, né? E esse aqui seria, então, a ligação que se faz ao positivo, né? Então, ele fecha todo o circuito, é um circuito fechado, como a gente diz em eletricidade. Bom, linha secundária. Pessoal, já é 8h59, eu vou encerrar aqui por hoje. Vou encerrar no slide 71. Tá? Então, aqui
Hoje é dia 20 de 10. Paramos no slide 71. Então, se eu colocar os exercícios do capítulo 2, o que vai acontecer? Eu devo botar uma página a mais, então esse 71 passa para 72, tá? Então, aliás, a gente parou no 70, né? Vai no 71. Tá? Então, vocês estão vendo que é uma parte teórica, mas é uma parte que não tem muita coisa, a não ser a gente dar uma comentadinha e ir tocando até em seguida, aqui já no slide 73 ou 74, nós vamos começar o dimensionamento, que é o que eu vou começar, que eu vou fazer amanhã, a parte de dimensionamento, tá? E aí vamos ver, então, se a gente vai terminar aí ou se eu vou começar uma outra... Eu vou começar o capítulo já separado. E aí, assim que eu termino o capítulo, eu já mando para vocês, e aí fica tudo numa tranquilidade aí, tá? Então tá, pessoal, eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo de novo. Eu peço desculpas por esse atrapalho que deu aí para vocês entrar, mas é uma coisa que me fugiu e que eu também, burro que sou, não sabia, não imaginei que ia acontecer isso. Então, eu peço a vocês desculpas, tá? E vamos ver se tudo volta ao normal a partir de amanhã. Tá bem, pessoal? Eu vou avisar vocês antes, tá? Vou ligar um pouquinho antes e vou ver o ID, vou ver a senha, tudo direitinho, vou botar lá no grupo. Tá bem, pessoal? Eu realmente não sabia, por isso que eu não fiz isso hoje. Mas amanhã eu vou fazer. Tá bem, pessoal? Então, eu agradeço muito. Tá ok, professor, valeu. E até amanhã de novo. Tá bom? Boa noite para todo mundo aí, pessoal. Tranquilo, professor. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite, boa noite. Pessoal, até amanhã. Até amanhã. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tá difícil dar boa noite para mim hoje. Eu tô difícil de sair do...